para mim aqui Atos, capítulo 2, versículo 43. Eu vou rapidamente aqui em 20 minutos compartilhar algo com você que vem sendo construído desde a manhã e a gente vai expandindo isso. Passou pelas 5 e agora existem revelações nas Escrituras que elas saltam aos olhos e comunicam ao espírito de tal forma que literalmente pavimentam o caminho daquilo que a gente acredita ser igreja. E eu sei que você está aqui porque você acredita na igreja do Senhor. E eu não estou falando do Mevan. Acreditar na igreja do Senhor é entender que existem detalhes numa movimentação que fazem todo o contexto fazer sentido. É como se fosse uma chavezinha assim que você vira e você diz, nossa, é tão simples, mudou tudo. É como se fosse no detalhe de perceber o quanto que você estar em um ambiente e entrar em outro ambiente mudou tudo. A gente tem uma percepção aqui, né, visual, a gente entra ali, está tudo branco. Quando você entra para dentro aqui, o ambiente é mais controlado em relação à luminosidade, dá uma diferença na retina, não dá? Tipo, parece que se contrai, quando você sai, a retina se contrai. Não, quando você entra, ela se expande, quando você sai, ela se contrai. À noite menos, de dia mais, por causa da luminosidade. E esse texto, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai, a partir do capítulo 1, você vai caminhando nele, você vai compreendendo aquilo que o Senhor direciona como um padrão. E aqui é uma conclusão, pelo que você lê, daquilo que antecede, do que eles efetivamente estavam vivendo, enquanto experiência do que significava igreja, que é a mesma igreja que a gente acredita hoje. Muito maior e muito além do que qualquer denominação. Eu fui forjado pela denominação, irmãos, fundamentado, sei lá se dá de chamar disso, por muito tempo na minha vida. E eu aprendi aqui, a minha denominação ia para o céu. E as outras não iam. Então eu me tornei um militante da minha causa. E qualquer costume ou doutrina diferente da minha era considerada como herege. E de verdade, eu acho que o que o Senhor fez na minha vida, no mergulhar do Cristo, isso aconteceu depois de muito tempo. Porque eu tive que rever, eu tinha caderninhos de esboço que eu tive que jogar fora, irmão, me dava vergonha de olhar aquilo. Porque não fazia sentido algum. Não se conectava com a realidade do Cristo. E aí você pega um versículo desse que aponta um termo do nível alto de realidade e lê ele e compreende. Todos estavam cheios de... E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Pega essa primeira parte ali, estavam cheios de temor. Parece que temor, na sutileza da palavra, coloca a gente no lugar de medo. Natel, você está muito estranho sem barba, cara. Deixa essa barba crescer de novo. Sabe quando o cara diz, vou tirar a barba? Tu tá comigo, né, Cris? É nóis, é nóis. Eu olhei e digo, Jesus tem visitante na igreja. Não, era o meu amigo sem barba. Desertor. Mas isso é outra mensagem, a gente fala depois. Parece que a palavra temor, ela coloca a gente no lugar de medo. E para muitos esse temor pode também ser traduzido como um pavorzinho. Porque como é que eu lido com o temor sem ter medo? Porque o medo espanta. O medo distancia. O medo gera traumas.
verdadeiras sequelas. E entender o que esse temor significa no relacionamento com o Senhor é ver o que ele gerava como consequência. Maravilhas e sinais eram realidades cotidianas. Viver maravilhas e sinais sem o temor do Senhor não fecha a conta, não dá certo. E como eu tenho temor do Senhor, pastor Israel, vivendo uma vida entendendo que Ele é o motivo de tudo, dos meus relacionamentos, das minhas orações, das minhas expectativas, dos meus devocionais, do meu trabalho, da forma que você gera renda na sua vida. Tudo é dele. E quando você entende isso, você tem uma administração de algo que você até possui, mas não tem. Não é seu. Como assim, pastor? Porque tudo é dele. E eu não sei você, mas quando você pega um carro emprestado, parece que quando você passa no buraco que você não viu, dói mais, não dói? Você já dirigiu o carro de alguém? E geralmente é o carro do chato que você dá no buraco, não é o carro do cara que não está nem aí. Você está indo e de repente tem uma cratera na frente. Você já destruiu o carro do teu... Já? Tá. Olha a família se olhando aqui dentro do auditório. Se procurando assim, tipo... Tem um buraco na rodovia. Você vai dar nele. E depois que você sai com o carro, você começa a sentir o volante assim. Aí você diz, lascou. Mas se fosse o teu carro, ia doer. Mas aquele... Você diz, depois eu vejo esse negócio, tomara que não tenha sido muita coisa. E segue a conversa, segue resolvendo a vida, depois a gente vai na oficina e dá um jeito. Mas quando é dos outros, irmão, é melhor já chegar confessando, já ligar, já dizer, já filmar. Olha, estava um trânsito horrível. Mentira, estava só você na rodovia. Estava pesado, um monte de motoqueiro, caminhão de um lado, estava pesadaço. Acho que eu passei num buraco. Quase caiu com o carro lá dentro. Quando o Senhor te confia uma missão, por que você continua tratando como se ela fosse sua? Pastor, mas eu não sou missionário. Você é sim. Olhe para quem está do seu lado e diga que você tem uma cara de missionário. Eu vi desde a hora que eu entrei por aquela porta. Missionária Tamires. Porque o que é uma missão? Uma missão carece de sinais e maravilhas, realizações extraordinárias, porque são evidência da presença do Cristo. Nós concordamos nisso. Agora, se apossar daquilo que não é seu e lhe foi confiado, pode ser considerado sim uma falta de temor, porque a sua família foi confiada a você. Não, pastor, minha família fui eu que gerei, fui eu que... Não. Foi mesmo. Você tem tanto domínio assim, você é tão bom assim mesmo. Poxa vida. Não, pastor, mas o senhor não entende o contexto da minha família. Eu entendo. O Senhor te colocou nesse contexto e disse o seguinte: cuida para mim. Eu acredito nesse fundamento familiar. Você está cuidando de algo que é meu, eu vou deixar você administrar como se fosse meu. E Ele te deixa ali. E nessa observação de Deus que não cessa, há uma relação que se estabelece por um vínculo. Você tem um vínculo com o Senhor. E esse vínculo tem por extrato como você administra aquilo que lhe foi confiado. Se você é displicente,
você está dizendo: não me importo, é descartável, trato da maneira que eu quero tratar e está tudo certo, e o Senhor está vendo mesmo, eu preciso de uma folga, eu preciso de uma vida melhor, isso não é o que eu quero. Você está depreciando algo extraordinário que o Senhor colocou na sua responsabilidade. E você ainda não entendeu o quanto que isso precisa ser tratado com temor, para que, através dessa responsabilidade de alguém que se responsabiliza, sinais e maravilhas sejam evidências de que o Senhor está na sua vida. É interessante tratar e viver a vida como se nada fosse nosso. Romanos, capítulo 8, versículo 36, um texto clássico, que aponta um nível de senhorio elevado sobre uma matéria totalitária de governo, que aponta o rei, que é dono de tudo. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Pode passar. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A aplicação desse contexto te coloca em um lugar de renúncia, de entrega, de comprometimento, independente de circunstâncias, independente de cenários desfavoráveis. Se foi responsabilidade sua, você pertence ao Senhor. E o que te foi confiado pertence ao Senhor. Esse caminho afirma essa relação por alguém, ou por uma situação, ou por uma responsabilidade que requer um coração correto para ser cuidado. Não estou falando de quem merece, eu estou falando de quem precisa. E amor você não dá para quem merece, você dá para quem precisa. E quem não precisa ser amado? Quem não precisa? Numa máxima do Evangelho de direito de propriedade, porque dele e por ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, origem, por meio dele, processo, e para ele, destino, são todas as coisas. Entender que você não tem total autonomia sobre o que você faz é um sintoma de maturidade. E decidir viver a causa do Cristo é se responsabilizar pelo que Ele te confia. Amar quem Ele ama. Um homem, uma mulher, pode até amar pessoas sem amar a Deus. Isso é possível. Mas é impossível amar a Deus sem amar pessoas. É impossível se relacionar com o Senhor sem se fazer responsável pela mazela de quem não merece. Deixa eu ver se merece. Merece, então fica. Deixa eu ver se merece. Não merece, sai fora. A gente merece? Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não sou merecedor do amor do Senhor. Eu não sou merecedor da sua salvação. Eu não sou o que produz o mérito da salvação, porque todo o mérito da salvação é dele. Eu não sou merecedor nem da cura.
Eu não sou merecedor da restauração, de tudo que Ele fez na minha vida, do que Ele fez na minha casa, do que Ele faz todos os dias. Eu não sou merecedor, e quanto mais eu busco essa justificação, uma autojustificação, eu não encontro argumentos que sustente aquilo que Deus sente por mim, aquilo que Deus faz por mim. Por que eu me coloco num lugar de definir quem é quem em meio à vida? Eu não tenho opção e nem autoridade para definir esse contexto. Um dia, homens aqui no Brasil se reuniram numa mesa para definir o futuro de um outro homem que pecou. E entenderam numa mesa madura, então, que esse homem deveria, em outras palavras mais comuns, que talvez a gente conheça, ser excomungado da comunhão. Porque ele não era mais digno, então, de andar com pessoas de tão elevado nível. E fizeram isso. Inquisitores da fé. Só não tinham tochas nas suas mãos para incendiar alguém em praça pública, mas o fizeram em redes sociais. Pastor, mas ele não merecia. Eu mereço. Ah, mas então você está dizendo que não é para julgar ninguém? Não, eu só estou dizendo que o julgamento é bíblico. Só que o nível do julgamento é a ótica de Cristo sobre um assunto. E estabelecer a justiça de Deus sobre algo é compreender que o juízo dele também, de uma forma refratária, vai pegar em mim. Então, entender que o julgamento deve acontecer, mas pela ótica de Cristo, é separar a pessoa dos seus feitos. É julgar o indivíduo do que está fazendo, de quem realmente ele é. E talvez ele nem saiba quem ele é, porque ainda não teve um encontro real com o Senhor. Então julgamos os atos das pessoas, mas não dispensamos os indivíduos. Pois a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades. Então, por favor, aprenda a separar as pessoas dos seus pecados. Porque ainda que peque, está vivo. Deixa eu ver. Tem esperança. Pastor, não, mas é um canalzinho do Satanás. Nós vamos fechar o fluxo do canalzinho do Satanás pela influência. A gente vai fazer um jejumzão doido. A gente vai abraçar, vai olhar bem no olho e vai dizer: eu estou com você para a vida, mas não no seu pecado. Agora faça um favor, não saia de perto de mim, eu quero te ajudar. Pastor, então a gente é a igreja de gente pecadora? Não. É um rótulo pesado. Mas, quando analisado a fundo, acerca do pecado, é algo que todos lutam diariamente. Buscando um lugar de santificação, buscando um lugar no Senhor, buscando viver uma nova vida, uma realidade com os céus, e não deixando para depois, fazer agora, viver agora. Eu já nem lembro em que culto que eu falei, mas eu vou contar a história de novo. Tem hora que o Israel ressuscita o desgraçado aqui do lado. Você não tem ideia. Ou melhor, talvez você tenha. Sabe aquele filme do Exorcista? O Israel vai surgindo aqui do meu lado. Eu digo, esse infeliz já devia ter morrido. Eu matei ele semana passada, vindo lapidadas aqui, matei ele aqui na oração, agora está ressuscitando. Aí a gente vai esmurrando o próprio corpo e ele vai literalmente voltando para a sua insignificância, para que o Cristo tome forma. O Israel precisa morrer. No corpo não pode haver duas personalidades. Não fecha.
Porque uma personalidade é o Cristo, a outra é o Satanás, e já não sabe mais quem que é quem, que hora que entra o quê, que hora que liga o quê. Basta um momento para que o dia vire uma fúria, e uma música para que o quebrantamento tome conta. Sair pela porta e literalmente incorporar o Satanás. E quando entra para dentro, quebrantado para que o Espírito tome conta de tudo. Isso é muito doido. Vamos fazer o seguinte. Se o Senhor te colocou num contexto, seja responsável. Não segundo a sua ótica, não vai dar certo. Seja responsável pela ótica do Senhor. E se responsabilize não pelas atitudes. Elas você condena. Mas não abra mão do indivíduo, porque o indivíduo não é o que ele está fazendo, só está equivocado. E na caminhada de fé a gente aprende, pastor Marcos, que muitas vezes aquilo que é bom se torna ruim. Tem todas as expectativas. Você já viveu isso como pastor na sua terra? E a gente tem muitas expectativas sobre movimentos, sobre pessoas, e em algum momento se converte em algo ruim. E você nem sabe explicar onde que foi que a maionese desandou. E tem coisas que a primeira impressão a gente olha e é bom, e é ruim. E aí você vai caminhando e o que é ruim vai se tornando bom, pastor Peter. E nesse caminho a gente vai descobrindo o quanto que você não tem controle de tudo, o quanto que você não percebe tudo que está acontecendo à volta, você não tem domínio de tudo. Não se engane, eu não sei tudo que acontece nessa igreja desse tamanho. E tem hora que eu entro pela porta ali, eu saio do carro assim, ó, lá, e vem para cá, para não saber mesmo. Pastor, mas você não sabe de tudo mesmo? Não, irmãos. Nem tudo que acontece tem a minha aprovação. Pastor, tem um monte de coisa rolando, um monte de gente falando por mim, eu nem sei o que está falando. Mas por que o Senhor não pega o facão e... Porque o Senhor me confiou. E o que é bom pode ficar ruim, o que é ruim pode ficar bom. Mas o que se faz é diferente de quem é. A compreensão da mudança da estação de alguém é a mesma compreensão de esperança que você tem acerca de você mesmo. E entenda. O Senhor, que é a nossa origem, que é o nosso processo e que é o nosso destino, é o mesmo para mim que é o mesmo para você. Então a gente sai de uma condição autoritária e entra numa condição de servidão. Maior é o que serve. Na religião, maior é quem sai no cartaz. Numa visão de reino, maior é o que serve. E quem serve com maturidade encontra esses níveis de expressão sobre tudo o que o Senhor nos confia. Coloque a mão no seu coração assim, feche seus olhos. Só você e Deus. Num tempo de abandonar, considere cuidar. Num tempo de descartar, considere suportar. Num tempo de não estar nem aí e não fazer nada, considere discipular. Num tempo de praguejar e murmurar, por favor, considere abençoar. Olha aqui para mim. A sua palavra tem poder. Você faz viver e você faz matar por aquilo que você professa. E nós professamos uma fé cheia de esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então não julgue a sua vista como parâmetro absoluto sobre qualquer assunto, mas sim a palavra como um filtro moderador, que condena atitudes, mas ainda continua acreditando em pessoas. Vai chegar no dia que não haverá mais essa separação, mas aí mesmo assim não seremos eu e você que vamos viver isso.
de dizer quem é quem. O próprio Senhor fará. Agora, separe pessoas de atitudes. Atitude a gente corrige. A gente ajuda, a gente ensina, segurando na mão. Pessoas, esteja sempre com um abraço disponível. A compreensão de que estamos entrando num lugar diferenciado e que o nível está subindo na nossa vida é quando a gente compreende que suportar faz parte do kit de fé. E talvez você tenha vindo no culto errado, porque o culto da vitória era às 5, você chegou atrasado. Não me avisaram que era às 5, eu vim às 7h30, ao invés de um livramento, agora eu vou ter que suportar, pastor? Vai. E essa semana vai ser bem louca. Essa semana vai ser bem louca. Porque quando você diz, Jesus, então me ensina esse negócio. Então, se não é para mim ficar de livramento em livramento, mas aprender a suportar de verdade, me ensina. Quando você pede um milagre, Deus te dá um ensino. Você vai ter que ficar quietinho. Você vai ter que entrar no teu quarto, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho e não ficar murmurando. Sabe por quê? Quando você abençoa, Deus habita naquilo que você está dizendo. Quando você murmura, quem é que mora ali naquele assunto? Da mesma fonte não existe duas águas. Quando você compra uma água mineral, está escrito lá qual é a fonte dela. Não tem como você mesclar e dizer um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco de lá. Depende, se o tempo está bom, se está tudo certo, é água doce. Se o tempo está ruim, é água salgada. Aí você vai conversar com a pessoa, você fica primeiro analisando para ver se vai vir tiro ou se vai vir um abraço. Vai que... Não, hoje é de abraço, estamos juntos. Tem dia que você olha, a pessoa já está esperando a quem possa tragar. Linearidade, constância, ousadia na fé, coração ensinável. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Hebreus capítulo 12, versículo 28 nos diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Reverência e temor é uma chavezinha para que o teu relacionamento com Deus seja aceitável e a sua adoração encontre o destinatário. Porque se não há, talvez você está perdendo tempo com a sua fé, deixando de transitar em lugares que você já devia estar vivendo, porque ainda não entendeu que se precisa viver a vida segundo a ótica do Cristo. Agora, para aguçar a sua experiência, a sua espiritualidade, a sua fé com o Senhor, você vai vencer, porque você decidiu permanecer. Você vai vencer porque você decidiu viver com Cristo. Você vai vencer porque você vai mudar o nível da sua régua. Ao invés de usar nos outros, vai usar em você mesmo. Você vai vencer porque níveis de esperança, níveis de vida, níveis de oportunidade, de percepção das coisas presentes e das coisas futuras vão começar a acender no seu coração, trazendo para você, através de uma vida devocional com o Senhor, novas expectativas.
quando se fica dando muitas voltas no mesmo lugar, às vezes o Senhor pega a gente e coloca assim: olha aqui de cima, vê o que eu estou vendo, enxerga o que eu estou enxergando, não fica olhando somente esse cenário, por favor, olha mais de cima. O parâmetro do certo e do errado é Cristo, e a visão dele é alta, altíssima. E Ele está aqui hoje, irmãos, para transformar a nossa realidade segundo o seu poder, através do seu senhorio, porque a gente resolveu se converter por decisão própria, confessando o seu nome com a nossa boca, batizando nas águas e vivendo uma nova realidade. Eu só digo isso para concluir. Tem esperança para você. A esperança na sua vida, a esperança aí dentro que acende através dessa palavra que se comunica com o seu espírito, elevando o seu nível e te colocando a olhar para o amplo e não somente para a tragédia de uma situação que vai passar. E ela vai passar em nome de Jesus. Por favor, se coloque em pé nesse momento. A esperança do Senhor é o que nos faz caminhar. A esperança do Senhor é que nos faz seguir em frente. A esperança no Senhor é que nos faz seguir um caminho que nos exige muito. Mas a consequência, o resultado, são coisas muito maiores do que eu e você podemos mensurar. Nós vamos orar agora. Nós vamos adorar. E eu te convido nessa noite a elevar o nível. Eleve o nível, o fogo está alto aqui, irmãos. Não fique para trás. Não deixe as coisas seguirem em frente e você ficar para trás. É a sua ausência que promove isso. É a sua ausência que promove isso. Não seja ausente a agenda do Senhor. Não seja ausente aquilo que o Senhor tem para você. Não seja ausente a proximidade com os seus, ao cuidado com aqueles que Deus te confiou. Não é, pastor, Deus falou comigo para a quinzena. Deus falou comigo para a semana. Não, irmãos. O nível alto é: eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho tudo que eu preciso. Vamos adorar, irmãos. Vamos adorar. Quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Jesus é o verbo. Jesus é o verbo. Tua misericórdia, mas tu